Neste momento, eu fiquei pensando assim na minha cabeça, só que eu nem verbalizei que é. Eles estão se pegando ali, mas o Andy tinha acabado de vomitar, né? Então, tipo, ele tava com bafo de vômito ali. Talvez seja por isso que os personagens ali não se beijaram, porque eles só fazem um nheco-nheco ali, mas beijo que é bom não rola ali não. Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de Moonlight Chicken episódio 1. Finalmente, gente, Moonlight Chicken está entre nós. E eu tenho muita coisa pra falar sobre este primeiro episódio, porque, meu Deus do céu, gente, que série incrível. A GMM definitivamente arrasou muito com esse BL e eu tenho tanta coisa pra falar pra vocês. Eu tinha prometido que eu iria fazer reviews dos 2 episódios juntos. Porém, esse primeiro episódio, ele tem 1 hora. E se eu deixasse pra fazer review deste episódio com o próximo, os reviews iriam ficar enormes e provavelmente eu não conseguiria fazer um review com tantas informações pra vocês. Então eu decidi fazer reviews separados mesmos. Os reviews dos episódios que saem na quarta sairão na quinta ou na sexta-feira. E os reviews dos episódios que saem na quinta sairão no sábado, no domingo ou na segunda. Então vocês fiquem atentos aqui ao canal, se inscrevam, ativem o sininho de notificações, deixa o like nesse vídeo já de uma vez, pra vocês não perderem os vídeos novos que virão por aí. Vamos ter reviews de Moonlight Chicken, e agora pega na minha mão aí e vamos seguir nessa caminhada rumo à história de Moonlight Chicken, porque só este primeiro episódio, ele pegou fogo. E é óbvio que pra quem é membro deste canal, tem acesso ao meu react assistindo esse episódio. Então se você quiser me ver eu surtando assistindo esse episódio de Moonlight Chicken, seja membro aqui do canal, é só R$ 7,99 e você me ajuda muito eu estar produzindo conteúdos novos aqui pra vocês. E vocês veem vários reacts eu surtando aí com várias séries. Atualmente estamos assistindo Theory of Love também. E, gente, eu tô surtando mesmo. Então, seja membro aqui do canal, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E caso você queira me patrocinar, aí eu estar produzindo mais conteúdos aqui, você pode mandar um Pix ou você pode me mandar um Valeu. Então, se você me mandar isso, eu vou te agradecer do fundo do meu coração e vou ser eternamente grato. Mas chega de delongas, já me estendi demais. Só essa introdução foi enorme, então bora lá falar de Moonlight Chicken, porque eu tô muito ansioso. Como eu disse pra vocês, Moonlight Chicken é a última série aí de Midnight Series, que é uma trilogia de séries da GMM TV. A gente começou com Midnight Motel, depois a gente veio pra Dirty Laundry e agora a gente tem Moonlight Chicken, que é um BL, as outras eram Lacorns. E o BL era o que a gente tava mais ansioso pra falar aqui no canal, e a gente vai falar agora. Então vamos lá. Moonlight Chicken começa ali com a gente já de uma forma totalmente diferente. A forma que tem aquele aviso ali da GMM falando que o vídeo é só uma ficção, que a série é uma obra de ficção, que não é pra levar pra realidade, já é diferente. Tem uma musiquinha ali de fundo, já tem toda uma dinâmica ali na tela, é algo um pouco mais bonito, sabe? Essa série, ela é muito visual e a gente vai falar muito sobre isso aqui nesse review. Então a gente começa a série definitivamente. A gente começa a série com uma reportagem onde eles estão falando que depois da pandemia do Covid-19, os restaurantes, eles acabaram ali aumentando os preços, porque as coisas não vão muito bem ali no mercado alimentício e eles precisaram aumentar os preços dos pratos ali que eles vendem. Mas alguns outros restaurantes, eles decidiram manter os preços baixos porque eles entendem que os clientes, eles também não têm dinheiro para consumir o que eles estão fazendo. E é o caso do restaurante do nosso protagonista, que é o Dean. O Dean, ele é um cara ali que ele tem um restaurante onde ele faz arroz de frango, e aí ele tá sendo entrevistado ali por uma repórter, e ele sai super bem ali na entrevista, ele fala super bem também, e aí já corta depois como uma transição ali de cena, pra gente tendo um outro personagem, que é o personagem interpretado pelo Mark. Eu não lembro o nome desse personagem ainda, e ele tá olhando ali o vídeo, e ele fica, nossa, mas por que eles não me filmaram? Eu queria ter aparecido nessa reportagem. E aí o cara fala pra ele, é óbvio que você não ia aparecer, quem ia aparecer é o dono do restaurante, você não ia aparecer em forma alguma. Então nessa cena a gente vai vendo sendo apresentado pra gente os personagens aí da série, porque apresenta o personagem ali do Mark pra gente, depois a gente tem o personagem do Fort, que é o que faz o Gun ali em My School President. Eu não sei o nome dele, gente, me desculpa, eu ainda não aprendi o nome dos personagens. Então ele tá ali atendendo uma mulherzinha e acaba que ele não devolveu o troco certo ali pra ela, e quem vai lá resolver tudo é o Dean. O Dean resolve todas as
coisas ali, atende a mulher, tudo bem, e ela fala que vai voltar ali no restaurante dele. E aí vai passando um plano sequência assim na tela, e a gente vai vendo vários personagens chegando. Aí chega o personagem do Cal, que é o que fez o Ai ali em The Eclipse, ele chega com um prato ali, ele dá para o Jin comer, só que o personagem do Mark pega ali a comida pra eles poderem comer. Isso tudo é um plano sequência, e vocês estão vendo que eu tô bem assim, empolgado falando sobre essa cena. Por quê? Porque tudo ali tá acontecendo em seguida, gente, não tem momento de respirar. No meu react eu fico assim, meu Deus do céu, gente, não tem como eu conversar com vocês, porque qualquer momento que a gente tirasse o olho da tela, a gente perdia alguma cena. Foi algo assim incrível, foi uma jogada de mestre, eu gostei muito ali da direção, como eles fazem toda a jogada de câmera ali pra gente, que é tudo num plano sequência muito bem feito, com diálogos muito bem construídos, e você não consegue sair daquilo. Eu curti bastante a escolha ali do diretor de ter feito isso pra gente. A gente termina ali mostrando o Jin, ele do lado de fora ali do restaurante, e ele meio que olhando um pouco ali pra lua e mostrando uma rua muito bonita, que é uma rua muito iluminada. Essa rua me lembrou muito a tal de Sunset About You. Eu não sei se é a mesma cidade ali, o mesmo bairro onde eles gravaram a tal de Sunset About You, mas a paleta dessa série, ela também me lembra muito a tal de Sunset About You, apesar de passar-se à noite, ela me lembra muito essa vibe de a tal de Sunset About You. Mas eu não sei, tá, gente? Tô só tirando aí as informações da minha bunda, porque eu não sei de nada. Me desculpe que eu tô suando, vocês estão percebendo, né? Tá fazendo muito calor aqui. Então, depois disso, passa-se algum tempo, acaba o expediente ali do restaurante e eles têm que fechar. O personagem do Mark, ele tá indo ali embora. Ele até fala que ele tá indo embora porque a namorada dele tá com algumas coisas de cólica menstrual, alguma coisa assim do tipo. E aí, o personagem ali do Wirt, que é o Jin, ele até fala pra ele: ah, você não deveria reclamar, porque sua namorada tá menstruada, porque assim, seria ruim se ela não tivesse menstruada. E é bem irônico, porque a gente sabe, que a gente viu ali no trailer, que a namorada dele vai ficar grávida, né, na série. Então é bem irônico isso. Então tem um cliente lá no restaurante que ele tá bêbado, ele tá caído de bêbado lá, e o Jin vai lá acordar esse cliente. E esse cliente é o Wen, só que o Jin, ele não sabe o nome dele. Então ele acorda esse cliente, quando ele abre os olhos, ele olha ali pro rosto desse cliente, tem aquela troca de olhares, e surge totalmente um clima ali entre os dois, e ele fala que eles estão fechando o restaurante e que ele precisa ir embora. Então o Wen, ele liga ali pro amigo dele ir o buscar, ele vai lá pra fora, ele fica sentado ali com o Jin, e aí eles ficam conversando ali, trocando várias conversas, jogando papo fora. A gente percebe que o Jin, ele tá bebendo uma cerveja, e a cerveja que ele bebe, ela é marcada alguns dias, sabe? Cada garrafinha de cerveja que ele bebe, tem um dia específico marcado nela. E aí, ele tá bebendo aquela cerveja, o Wen, ele pergunta pra ele por que ele coloca o calendário na cerveja, e o Jin fala que é a recompensa dele por ele ter trabalhado aquele dia. E aí o Wen, ele fica falando ali pro Jin, fala que ele é um ótimo funcionário, porque ele fica ali com o cliente dele que tá esperando por ele pra ele ir embora. Ele fica dando umas flertadas ali com o Jin, tá, gente? Tem uns flertezinho assim, tem umas segundas intenções, dá pra perceber ele nos olhos dele. Então, ele paga o Jin ali o arroz com frango que ele comeu, e ele pede para o Jin vender pra ele a cerveja que o Jin beberia no dia seguinte. E aí o Jin vai, pega a cerveja pra ele, dá ali pro Wen pra ele beber, e o Wen, ele fica ali bebendo junto com o Jin. E o Jin fala ali pro Wen que naquela rua é uma rua muito perigosa, que tem uma pessoa que tá roubando alguns celulares ali. Então ele propõe levá-lo para até a rua principal, para ele poder pegar um táxi para ele ir embora, já que o amigo dele não veio o buscar. E quando eles estão indo embora juntos, eles param ali na frente de uma mulherzinha que ela tá fazendo algumas oferendas ali, e eles fazem uma oração ali juntos. Ela fala uma coisa ali pra eles, dá um bolo pra eles ali poder comer, eles comem o bolo juntos ali, e ela fala que o bolo é pra quando eles tiverem os filhos deles crescerem próximos. Pelo menos foi isso que eu entendi, tá, gente? Tem muito diálogo em Moonlight Chicken. É óbvio que não tem como eu falar tudo pra vocês, porque é uma série de 1 hora, é um episódio de 1 hora. E se eu fosse falar tudo pra vocês, eu iria ficar aqui até amanhã falando tudo o que aconteceu. Então eu tô resumindo muito mesmo pra vocês, tô falando só os pontos que eu notei e que mais pularam ali na tela pra mim. E aí os dois, depois disso, eles vão caminhando ali por um beco pra eles irem para a rua principal. Enquanto eles estão caminhando ali, os dois, eles estão bebendo ali juntos. E obviamente o Wen, ele já tá caído de bêbado, porque ele já tava bêbado antes. E ele começa ali a beber a garrafinha dele, ele acaba ficando encostadinho ali no Jin. Os dois, eles começam a ficar encostando no outro, as mãos deles começam a se tocar, e a gente vai vendo rolando uma química muito intensa ali entre eles.
dias. E algo que eu falava muito no meu react, a gente começa a shippar o casal já neste momento. E a gente sabe que é impossível a gente ficar shippando eles, porque tudo vai se derivar ali de uma traição, né? O An, ele tem um parceiro e ele tá traindo o parceiro dele ali. Apesar do Jin não saber, a gente sabe. Então a gente tá ali meio que colaborando com o errado. Só que ao mesmo tempo a gente fica, mano, eles têm muita, mas muita química. E outra coisa que eu preciso destacar pra vocês é que este momento do beco é um momento onde a gente tem uma fotografia de milhões. Meu Deus do céu, gente. Eu quero a paleta dessa série para os meus vídeos. Eu sei que não tem como, né? Porque também tem toda uma câmera profissional ali, deve ter todo um trabalho de correção de cor pra caramba naqueles vídeos. Mas eu queria muito aquela paleta pra minha vida, porque é muito bonito a cena, a fotografia é perfeita, as luzes, as cores, tudo é muito bonito e mostra muito o sentimento dos personagens e como eles se aproximam ali um do outro, como o personagem ali do An, ele fica assim, deitadinho assim, encostadinho assim no ombro ali do Jin. Tudo demonstra ali pra gente que os dois, eles estão se sentindo muito atraídos um ali pelo outro, que tá rolando uma química muito intensa ali entre eles. Então depois eles entram no carro ali do Jin. O Jin leva o An para a rua principal, só que quando ele leva o An para a rua principal, o An, ele tá dormindo no carro dele, porque ele tá bêbado. Então ele pega ali o celular do An pra ligar pra alguém vir buscar ele, só que o celular do An morreu, né, gente? Não tem bateria, ele não consegue ligar pra ninguém. E aí a solução que ele encontra é levar esse cara pra casa dele pra ele poder ali descansar e no dia seguinte ele vai embora. Então os dois, eles vão para a casa do Jin. Quando eles chegam na casa do Jin, o An, ele acaba passando mal e meio que indo vomitar. Então ele sai correndo, vai pra um cantinho ali, ele vomita. E aí o Jin, ele vai buscar alguma coisa ali pro An. Só que aí quando o An, ele se levanta ali, ele lava um pouco o rosto, ele sai andando ali pela casa do Jin, vai explorando um pouco a casa dele, procurando ali pelo Jin, né, porque não sabe pra onde ele foi. E ele acaba entrando no quarto ali do sobrinho do Jin, que se chama Li Ming. Esse é o personagem ali do Forte. Ele é o sobrinho do Jin. Então o An, ele fica ali, eu não queria entrar no seu quarto. O Jin vai ali, tira ele ali, leva ele pro quarto dele. Ele fala pro An que ele pode deitar ali na cama dele, que ele pode descansar ali. E aí o An, ele fala ali pro Jin para ele pedir desculpas ali para o filho dele, porque ele não queria ter entrado no quarto dele. Só que o Jin fala pra ele, esse não é o meu filho, eu não tenho nenhuma esposa, ele é o meu sobrinho. E olhando pro seu jeitinho, eu acho que você sabe quais são as minhas preferências. Ele joga isso ali no ar e a gente fica, opa, vai rolar aqui, né? E aí os dois, eles ficam ali naquela química intensa entre eles. E o An, ele fala ali pro Jin que ele já está sóbrio. E acaba que os dois vai rolando ali aquela troca de olhares, né, gente? Um encosta aqui, um encosta ali. E os dois acabam ficando. Só que o Jin, ele fala ali pro An que aquilo é um caso de uma noite, que não vai acontecer mais nada. Eles não precisam saber nada ali um do outro. É um caso de uma noite e nunca mais eles vão se ver. E obviamente o An fala que ele não vai prometer isso, mas ele aceita ali. Então os dois, eles se pegam muito ali. Neste momento, eu fiquei pensando assim na minha cabeça, só que eu nem verbalizei que é. Eles estão se pegando ali, mas o An tinha acabado de vomitar, né? Então, tipo, ele tava com bafo de vômito ali. Talvez seja por isso que os personagens ali não se beijaram, porque eles só fazem um nheco-nheco ali, mas beijo que é bom não rola ali não. Enfim, eu percebi isso ali na fotografia, não sei vocês perceberam isso? Então os dois, eles fazem o nheco-nheco ali a noite inteira. No outro dia, o An, ele acorda na casa do Jin, ele desce as escadas ali, ele tá brincando ali com o gatinho do Jin, e o Jin vem até ele e fala, nossa, você tá brincando com o meu gatinho. E ele pergunta o nome do gatinho, o Jin fala ali o nome do gatinho pra ele, e aí ele dá comida ali pro gatinho do Jin, super bonitinho, super fofo. Só que o An, ele queria meio que saber algumas informações ali do Jin, e o Jin fala pra ele que não vai dizer, porque eles não precisam compartilhar informações ali um do outro. E o An, ele pergunta pro Jin se ele quer saber alguma coisa sobre ele, e o Jin fala que é melhor não, que ele não quer saber disso. E ele pergunta ali pro An se ele quer que ele o leve para a rua principal, porque ele está indo trabalhar. E o An diz que sim. Nesse momento que eles estão ali na sala com o gatinho, também tem uma parte que eles olham um DVD ali. Eu não entendi muito bem o nome do DVD, eu não me lembro muito bem, mesmo assistindo aqui o episódio, eu não consegui relembrar porque eu vou passando bem rápido. Mas tem uma hora que eles trocam ali um papinho sobre DVD, muito legal, uma coisa bem intensa ali. Tava rolando super um clima entre os dois. E a todo momento a gente fica
fica, mano, eu não posso shippar esses dois, mas eu tô shippando muito. Então o Jin, ele leva o Wen para a rua principal, ele fala que ele pode pegar o táxi ali, só que aí quando eles vão se despedir, eles perguntam novamente, você não quer saber nada sobre mim? E o Jin, ele fala ali que não, porque é um caso só de uma noite, então ele não quer saber nada ali deles. E aí os dois se despedem, o Wen, ele vai embora, e o Jin, ele vai para o mercado ali comprar algumas coisas para a loja dele. Quando ele chega lá no mercado, ele vai na barraquinha ali, que é a barraquinha, eu acho que é da avó ali do personagem do Cal, que é o Gaipa, eu acho que é assim que fala o nome dele. E quando ele chega lá, ele paga ela, e uma mulher fala, ai, você vende fiado pra ele, mas você não vende fiado pra mim. Ela fala, eu só vendo fiado pras pessoas que eu confio. Então a gente sabe que ele tem uma boa relação ali com o pessoal ali daquele localzinho ali, onde vende várias coisas, daquela feirinha ali, né? E ali ele tem uma conversa com a mulher, onde ela fala que os preços estão subindo muito, que as coisas estão ficando muito caras. Uma crítica ali falando que tudo depois da pandemia, né, gente, aumentou muito o preço, as coisas ficaram absurdas, então eles estão criticando um pouco ali. Ela também critica um pouco o governo, fala que a culpa não é dela que as coisas estão aumentando, que a culpa é do governo que fica aumentando as coisas. Eles fazem uma crítica ali ao preço das coisas que não param de subir. Mas resumindo tudo, o que acontece ali é que depois o carinha ali, o Gaipa, ele dá um bolo de lua ali para o Jin comer, e esse bolo de lua é o mesmo bolo que ele comeu no dia anterior ali com o Wen, quando eles fizeram a oração ali com a mulher. E isso faz ele meio que ficar com o pensamento ali na cabeça dele do Wen. Ele fica pensando ali na noite que os dois estiveram juntos. Depois que ele sai dali, eu pensava que o Wen, ele já tinha caçado o rumo dele pra ir embora. Mas não, o Wen ainda continua ali no bairro, ele tá comendo num restaurante ali de uma mulherzinha, e aí o Jin, ele chega ali, senta ali, começa a comer junto com o Wen, e ele vai pegar um molho de gengibre pra colocar ali na comida dele, só que o molho de gengibre acabou. E aí o Wen vai ali, pega um pouquinho do molho dele, dá para o Jin comer, e o Wen fala que as pessoas mais velhas gostam de comer molho de gengibre. E o Jin fala, você também é velho, porque você tá comendo molho de gengibre. E o Wen fala pra ele, eu não sou velho, eu gosto de pessoas mais velhas. E aí assim, ele começa a flertar ali com ele. Gente do céu, é um flerte danado entre esses dois. Eu fico assim, meu Deus do céu, eu não posso tá shippando. A todo momento nesse vídeo eu vou ficar falando isso, porque eu acho que vai fazer minha consciência ficar menos pesada, porque eu tô com a consciência pesada por eu tá shippando esse casal. E aí o Wen, ele se despede ali do Jin, ele vai pagar a conta, e ele fala pro Jin que o que ele tá comendo ali é por conta dele. E aí ele vai embora, deixa o Jin ali, o Jin fica perdido em pensamentos ali. Ai, gente, assim, a gente já vê que os dois já estão apaixonadíssimos um pelo outro. E foi só uma noite, gente. Eu falei assim, gente, esse povo é muito emocionado. Foi uma noite só e os dois já tá apaixonados. Então vem a cena que eles precisavam colocar pra gente pra mostrar que o Wen, ele é casado, né? Ele chega na casa dele. Quando ele chega na casa dele, ele vê que tem um recadinho ali pra ele. Esse recadinho é do Alan, que é o esposo ali dele. E aí ele lê o recado. O Alan fala que é pra ele pegar uma caixa ali no correio, alguma coisa assim do tipo. Ele deita ali na cama. Quando ele deita na cama, ele começa a pensar nos momentos que ele teve ali com o Jin na noite anterior. E por fim, ele vai, coloca o celular dele pra carregar. E quando a gente olha pro celular dele carregando, a gente vê dois carregadores. E mostra pra gente que ali moram duas pessoas. Ou seja, ele tem um parceiro ali na vida dele. Ele é casado. E agora vai desenvolver o arco de outros personagens. E a gente vai ter o desenvolvimento ali do personagem Li Ming, que é o personagem ali do Fort. O Jin, ele tá ali no restaurante dele, tá perdido em pensamentos. E o personagem ali do Mark, ele chama o Jin e fala pra ele alguma coisa ali de cerveja. Só que aí o Jin, ele fala que ele precisa entregar umas entregas ali na casa de uma família. E o personagem do Mark fala ali pro Jin, olha, eu não quero entregar nesse local, porque eu tô devendo ali aquela família e eu não quero ir lá, porque senão eles vão me cobrar. Você pode pedir para o Li Ming ir lá entregar pra eles? E aí o Jin, ele acaba deixando o Li Ming indo entregar. Ele não queria deixar o Li Ming entregar, porque o Li Ming não tem ali carteira para dirigir uma moto. Ele ainda tá no ensino médio ali, então ele não tem idade para dirigir uma moto. Mas mesmo assim, ele pega ali a moto e ele sai para entregar essa entrega na casa dessa pessoa. Quando ele chega, ele vê que o cara tá ali mexendo em algumas coisas em um bar que tem ali na casa dele. Só que ele fica chamando ali o cara e o cara não escuta. Então ele se aproxima ali do cara. Quando ele se aproxima dele, ele se assusta, deixa uma garrafa de bebida cair e ele fica ali acusando o Li Ming de que a culpa é dele. E ele fica falando em língua de sinais, né? Só que o Li Ming, ele não entende nada. E ele fala, cara, eu não tô entendendo nada. Eu vou deixar você aqui, vou deixar a comida aqui e eu tô saindo, tô indo embora. E calma que isso vai rolar uma treta
treta, gente, lá na frente, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O Li Ming, ele tá ali conversando com o personagem do Mark, e ele pergunta se o personagem do Mark sabe se o filho daquela família onde ele foi entregar comida, ele é surdo. E o personagem do Mark fala que sim, e que o cara se chama Hart. Só que ele não tem muito contato ali com o Hart, porque o Hart, ele é mais reservado. A família dele deixa ele ficar mais preso dentro de casa. Depois que ele perdeu a audição ali, porque ele perdeu a audição tardia, eles não deixam ele ter mais contato com várias pessoas ali da sociedade. Ele fica mais preso dentro de casa e ele não faz mais nada. E aí, quando o Li Ming, ele descobre isso, ele fala, tudo bem, bom saber disso. Então corta pra gente, a gente vê o Wen, ele tá ali na academia, ele tá correndo na esteira, e quando ele está ali malhando na esteira, ele tá vendo vídeos ali do Jin, ele dando a reportagem que a gente viu no início da série. E aí, quando ele sai ali da esteira, ele vai conversar com um amigo dele, e o amigo dele fala, olha, o seu esposo, o Alan, ele me ligou, ele tava perguntando onde você estava, e como eu não sabia, eu disse pra ele que eu não sabia onde você estava. E o Wen fala ali pra ele, você não devia se meter onde você não sabe as coisas que você vai falar, então você não devia ter falado nada. Ele meio que chama a atenção ali do amigo dele, e ele pergunta pro amigo dele se ele já teve um caso de uma noite, e o amigo dele diz que sim. E ele pergunta pro amigo dele como faz pra um caso de uma noite funcionar ali. E o amigo dele simplesmente começa a explicar pra ele como ele pode manter um caso de uma noite com uma pessoa. E eu fiquei assim, gente, ele tá ensinando o cara a trair o esposo dele? Mano, o que tá rolando aqui? Até o momento, eu acho que eles são casados, mas eu não tenho certeza. Pelo menos, tudo dá a entender no trailer que eles são casados. E eu fico assim, ele tá ensinando o outro cara a trair o esposo dele? Qual é a lógica disso? Mas ali, ele dá todos os conselhos ali pro Wen, fala pra ele que quando ele for pegar o outro cara ali, que não é pra ele trocar olhares ali com ele, que é pra ele não demonstrar sentimentos, que é pra ele só fazer ali por fazer, só pra ele se satisfazer, e eles não ter nenhum contato ali com sentimentos com essa pessoa. E que é um caso de uma noite, ou seja, é uma noite e acabou. Não vê essa pessoa mais. E o Wen, ele fica pensando naquilo e fala, tudo bem, vou aderir a esse conselho. Só que, obviamente, ele não vai aderir a esse conselho não, porque ele volta que ele quer pegar o cara ali de novo, né? Então o Jin, ele tá lá no restaurante dele, e ele recebe uma ligação de uma mulher chamada Jintana, eu acho que é assim que é o nome dela. E quem é essa mulher? É a mãe do Hart. E eles vão até a casa desse pessoal. Quando eles chegam lá, ela começa a falar, olha, o seu sobrinho, ele veio aqui na minha casa, ele entregou comida aqui pro meu filho, mas ele derrubou uma garrafa de uma bebida aqui, que é uma bebida muito cara, e agora a gente quer saber o que vai rolar aqui, porque foi ele que derrubou. E o Li Ming, ele fala, não fui eu não, quem derrubou foi o seu filho. Quando eu cheguei aqui, ele tava bebendo a bebida ali do pai dele escondido, e aí ele se assustou ao me ver, e ele que derrubou a garrafa. Que é o que aconteceu, né, gente? Foi exatamente isso que aconteceu. Mas, obviamente, ninguém acredita ali no Li Ming, e aí, pra eles resolverem tudo isso, eles fazem um acordo que o Jin, ele vai pagar metade ali da bebida, e o pai do Hart vai pagar metade pra eles comprarem outra garrafa ali pra ele. Só que aí, o Li Ming, ele vê tudo acontecendo ali, e ele fala, não, ninguém aqui vai pagar não, porque eles queriam cobrar 7.000 bahts ali do Jin pra ele pagar essa bebida. Ele fala, não, ele não vai pagar isso não, eu vou trabalhar aqui pra vocês, em troca vocês vão descontando aí nas parcelas que eu tô devendo pra vocês. Então agora a gente já sabe como o personagem ali do Li Ming e o personagem do Hart, eles vão se aproximar, porque a gente viu ali no trailer que os dois, eles ficam muito amigos ali. Não sei se eles vão ter um entrelace amoroso ali, mas que eles vão se aproximar, eles vão. Então a gente vai vendo eles se aproximando a partir do momento que o Li Ming, ele vai trabalhar ali na casa do Hart. E aí, por fim, a gente tem o Jin, ele tá lá no restaurante dele, ele tá bebendo a cervejinha ali dele, porque já fechou tudo já acabou ali o expediente dele. E quem chega lá? Obviamente o Wen. O Jin fala ali pra ele que não tem mais arroz com frango ali pra vender pra ele, só que ele fala, eu não vim aqui pra comer arroz com frango, eu vim aqui pra comprar a cerveja. E aí o Jin vai, pega a cerveja, entrega ali pra ele, só que depois ele já vai que é o papo reto, pergunta, por que você tá aqui? A gente não combinou que a gente ia ter só uma coisa de uma noite? Eu não quero saber nada de você. Ele entrega ali
pra ele o crachá dele, porque ele descobriu ali o nome do Wen, porque o Wen deixou um crachá lá no restaurante dele, então ali ele já descobriu o nome do Wen, e o Wen já sabe qual é o nome do Jin, porque ele viu a reportagem ali dele, e o Wen, ele começa a meio que flertar ali com o Jin, querendo que role novamente ali entre os dois. Só que o Jin fala pra ele, cara, eu disse pra você que o que ia rolar entre a gente era um caso de uma noite. E o Wen fala pra ele, tudo bem, mas e se eu quiser me candidatar para a vaga de garçom que tá tendo aqui? Por quê? Como o Li Ming agora, ele não vai trabalhar no restaurante ali do Jin, porque ele vai trabalhar ali pra família do Heart, vai ficar uma vaga disponível de garçom ali no restaurante do Jin pra alguém trabalhar. E o Wen, ele se candidata pra essa vaga, e aí o Jin, ele faz meio que uma entrevista ali com ele pergunta o nome dele, e ele fala, aqui a gente tem uma regra, e a primeira regra que a gente tem é que a gente não pode fazer algumas coisas com estranhos, e como agora eu já sei qual é o seu nome, a gente não pode fazer algumas coisas porque a gente não é estranhos mais. E ele fala, o que a gente não pode fazer, por exemplo? Ele fala, o que a gente fez na noite anterior. E aí, ele entrega ali o crachá para o Wen, e no crachá tá escrito que agora ele é um garçom ali do restaurante dele, ele vai trabalhar ali no restaurante do Jin, só que eles não podem fazer nada ali porque era um caso de uma noite só. Mas obviamente que vai rolar alguma coisa ali entre os dois. E aí vem as prévias, e nas prévias a gente tem muita coisa que vai acontecer no próximo episódio. A gente vai ter o Wen, ele trabalhando no restaurante ali do Jin, o Li Ming, ele trabalhando ali na casa do Heart, e aparentemente os dois não vão dar muito bem ali. E a gente vai ter o Wen, ele com ciúmes do Jin com o personagem do Cao, que é o Guai Pai, alguma coisa do tipo, não lembro o nome dele, gente. Ainda tô aprendendo o nome dos personagens. Enfim, gente, basicamente foi tudo isso que aconteceu em Moonlight Chicken. Eu resumi todo o episódio pra vocês. Tem muitas coisas que acabaram ficando de fora, obviamente, porque não tinha como eu falar tudo nesse vídeo, mas eu espero muito que vocês tenham curtido. Eu achei muito incrível este primeiro episódio. Definitivamente aí entrou para um dos melhores primeiros episódios que eu já assisti. A fotografia dessa série tá incrível, a direção tá maravilhosa, a atuação tá perfeita, gente, o roteiro tá sensacional, e eu não vejo a hora de ver os próximos episódios, saber como essa história ela vai se desenvolver. Eu quero muito saber qual é a relação ali do Wen com o Alan, se os dois eles são esposos mesmo, ou se os dois eles só são namorados, e a gente só vai descobrir isso nos próximos episódios. E obviamente fica aberto aqui os comentários para vocês comentarem as suas teorias sobre essa série, o que vocês acham que vão acontecer aí, porque eu quero saber a opinião de vocês, quem vocês acham que vai ser casal. Ah, e uma coisa que aparece ali nas prévias que eu esqueci de falar pra vocês, é que o personagem do Mark, ele engravidou a namorada dele, ou seja, no próximo episódio a gente também vai ver ele ali, meio que com a namorada dele, eles vão ter que lidar ali com uma gravidez com o filho que eles não estavam esperando. Então assim, gente, é uma confusão, é um caos. Eu acho que esse vai ser um dos melhores BLs que a gente já viu aí da GMM, e com certeza é a melhor série ali de Midnight Series, porque ela traz um arco um pouco mais maduro, tem umas coisas mais sérias, e não é aquela comédia que a gente viu em Midnight Motel e Dirty Laundry. Aqui a gente tem uma história séria, uma história que vai trazer muitos gatilhos, a gente vai chorar bastante, mas a gente gosta disso, a gente gosta de sofrer. Eu quero saber muito o que vocês acharam desse episódio, então comenta aí tudinho que eu vou estar dando um coraçãozinho no seu comentário. E obviamente não saia desse vídeo, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificações para você ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal, e se você puder, seja membro do canal e vá assistir o meu react de Moonlight Chicken, gente, porque o meu react, eu tô em surto total, então vai assistir o meu react, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Corre, seja membro do canal, porque você já tem acesso ao meu react, e eu tenho certeza que você vai assistir aquilo e você vai surtar junto comigo. E é isso, gente, já falei muito esse vídeo, eu já me estendi bastante, eu vou ficando por aqui, um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau!